Vamos abrir em 1 João, primeira epístola escrita por João, capítulo 4. Primeira João, capítulo 4, versículos 18 e 19. Primeira João 4, 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém. Os irmãos podem assentar. Meus amados e queridos irmãos, nós sabemos, que a palavra temor aqui, em algumas traduções, é traduzida por medo. Então poderíamos ler assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo, irmãos, é uma experiência comum a todas as pessoas. Não há quem diga que nunca sentiu medo, porque medo está intrínseco na estrutura humana. O medo, irmãos, é a consciência de um risco e perigo iminente, prestes a acontecer. O medo, nesse sentido, não é de todo ruim, pois é um alerta de determinada situação. Quando estamos com medo é porque determinada situação desfavorável está se aproximando de nós. O problema de muitos é ser dominado por este medo. E há pessoas que, às vezes, dominadas pelo medo, desenvolvem nelas fobias ou síndromes, como, por exemplo, a síndrome do pânico. Diante do medo, irmãos, nós temos duas opções, geralmente: ou fugimos da situação, ou nós enfrentamos. Mas a Escritura, diferentemente do que se coloca em oposição ao medo, não diz que é a coragem, porque pessoas acham que a oposição, para se combater o medo, é necessário coragem. Enquanto a Bíblia ensina que a oposição ao medo não é a coragem, mas a oposição ao medo é o amor. Porque diz aqui o texto em que nós lemos: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, o que vai lançar fora o medo não é a coragem. O que vai lançar fora o medo, meus amados irmãos, é o amor. E nós percebemos que o maior medo que as pessoas têm na vida é o medo da morte, é o medo de morrer. Muitos chegam nem a falar sobre o assunto, porque tal é o incômodo que muitos sentem a falar sobre a morte. Mas as Sagradas Escrituras dizem que pela morte de Cristo foi aniquilado o império da morte, e que ele, Jesus, livrou todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Ou seja, Jesus, ele, irmãos, aniquilou o império da morte. Ele aniquilou o medo da morte, através de sua morte. Porque sabemos que uma vez que a pessoa é dominada pelo medo, ela vive, irmãos, aprisionada, ela vive deprimida, ela vive escravizada. Mas diz aqui, repito, que o perfeito amor, ele lança fora o medo. O medo não domina a pessoa que está completamente dominada pelo amor.
E no texto aqui em que nós lemos, em 1 João, o medo aqui, quando ele se refere ao medo do juízo de Deus. É o medo de se deparar, irmãos, com o juízo de Deus. Mas uma vez que nós somos aperfeiçoados no amor, nós não temos mais medo de nos depararmos com Deus. Por quê? Porque já fomos absolvidos do juízo do Senhor. Já fomos absolvidos do juízo de Deus. E se já fomos absolvidos do juízo de Deus, a pergunta é: de qual tribunal nós temeremos? De qual tribunal, meus amados irmãos, nós vamos temer? Porque lá em Romanos, capítulo 8, diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é quem condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. É esta a confiança que nós temos nele. A confiança de que não seremos condenados. A confiança, meus amados irmãos, que não temeremos tribunal algum. Quer seja ele tribunal espiritual, quer seja ele tribunal humano. Tribunal que se levantar contra nós, nós não temeremos tribunal algum. Seremos como Martinho Lutero, quando tentaram impedir de ir a um tribunal humano. E ele disse assim: não temerei a tribunal humano algum, ainda que lá tenham demônios, como as telhas que estão aqui sobre a minha cabeça, não temerei com algum, porque o meu Senhor é o meu castelo forte. Uma vez que temos Deus como castelo forte, irmãos, nós temos segurança, nós temos confiança, nós temos fidelidade. Fidelidade não só de Deus em relação a nós, mas nós em relação também a Deus. Porque é uma fidelidade mútua, onde há amor, a fidelidade mútua. Onde há amor, a confiança mútua. É por isso que a Bíblia, ao definir amor, ela começa dizendo que o amor é sofredor. Começa logo definindo assim: o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando verdadeiramente estamos dominados pelo amor de Deus, irmãos, estamos à disposição de tudo. Nós tudo sofremos. É interessante que a Bíblia repete isso em relação ao amor, que o amor ele é sofredor. Enquanto nós às vezes pensamos que uma vez que amamos só será um mar de rosa, não. O amor, irmãos, ele tem consciência da realidade. Que a realidade que nós vivemos é uma realidade que envolve sofrimento. É uma realidade, irmãos, que envolve dor. É uma realidade que envolve, irmãos, o crer. O crer está relacionado em você confiar naquilo que você não está vendo. A esperança é esperar por uma coisa que não está palpável aos seus olhos, às suas mãos. É algo que está vindo, mas pelo fato de você ter uma esperança, você confia que vai vir, porque aquele que prometeu é aquele que não mente, é aquele que não falha, é aquele, meus amados irmãos, que podemos sim depositar, porque ele nunca desamparou os seus. Ele nunca desamparou aqueles que o servem, aqueles que o adoram, aqueles que o buscam. Mas a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo espera, irmãos. Tudo espera por quê? Porque o mundo em que nós vivemos é um mundo que nós não podemos esperar somente coisas boas. Tem pessoas que vivem a esperar só coisas boas. E quando as coisas ruins vêm à vida delas, elas se abalam, elas se desestruturam, elas abandonam a fé, elas murmuram de Deus, elas blasfemam de Deus. Por quê? Porque elas não estão sendo aperfeiçoadas no amor. O perfeito amor não está, irmãos, operando em seus corações. No mundo em que nós vivemos, neste mundo desordenado, porque o mundo em que nós
nós vivemos, irmãos, é um mundo desordenado pelo pecado. Se você for ver a origem de todo o mal que existe no mundo, é o pecado. Quando você olha para a violência, quando você olha para a guerra, quando você olha para as discórdias, quando você olha para o ódio, quando você olha para as coisas que acontecem no mundo, irmãos, você não tenha dúvida, a origem de tudo é o pecado. O pecado que uma vez entrou no mundo e desordenou todas as coisas. O juízo de Deus a Adão foi: maldita é a terra por tua causa. Nós vivemos numa terra, irmãos, não tenha dúvida, amaldiçoada pelo pecado. Com dor comerás delas todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos ela produzirá. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque delas foste tomado, porque és pó, e ao pó tornarás. Meus amados irmãos, é como diz, a única certeza dos homens é essa, a morte. E a morte nós sabemos que ela foi gerada pelo pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que a morte passou a todos os homens, porque todos são pecadores. Todos morrem porque todos são pecadores. Então nós temos que esperar neste mundo, irmão, sim, sofrimento. Esperar neste mundo coisas ruins, coisas más. Não só a nossa volta, mas também até conosco. Quando nós oramos a Deus assim: Senhor, livra-me do mal. Não é que eu estou pedindo a Deus para me livrar somente do homem sanguinário, da doença, me livrar de uma pessoa má, do roubo, não. Quando eu oro a Deus: Senhor, livra-me do mal, eu estou pedindo a Deus para que o mal, a maldade que existe no mundo, ela não entre no meu coração. Para que a resposta à maldade do mundo não seja com maldade. É por isso que a Bíblia diz que nós respondemos à maldade com bem. Porque, meus amados irmãos, o bem sempre vencerá o mal. O que nos parece aos olhos é que o mal está prevalecendo, é que o mal está vencendo, é que o mal está, irmãos, ganhando território. Mas isso daí já estava no script, isso aí já estava no roteiro, meus amados irmãos, porque terá um dia, diz as Sagradas Escrituras, que o mal será completamente destruído, e o próprio Satanás, que é a personificação do mal, ele será esmagado debaixo de nossos pés. Meus amados irmãos, o bem prevalecerá. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que vencer o mal com o bem. Porque é o bem de Deus, é o bem que vem da parte de Deus, irmãos, para aniquilar o mal. A Bíblia diz também isso, que foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. É para isso, meus amados irmãos, que a igreja existe, para destruir as obras de Satanás. Nós não estamos aqui neste mundo simplesmente para nos reunir, para nos confraternizar, para vivermos, meus amados irmãos, de eventos, não. Nós estamos aqui com um único objetivo, para destruir as obras de Satanás. A igreja tem autoridade, não autoridade dada pelo presidente da república, não autoridade dada, irmãos, pelo poder militar, mas a autoridade que vem dos céus. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, quando nós estamos pregando a palavra, quando nós estamos pregando o evangelho, nós estamos ali nos pregando a palavra sob a autoridade daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Por isso, meus amados irmãos, que nós temos que estar atentos e à disposição de tudo que nos vier neste mundo, sabendo que nós estamos nas mãos do Senhor, sabendo que nós temos, meus amados irmãos, que cultivar isso que nos levará à perfeição na comunhão, o amor. Por isso que a Bíblia Sagrada nos diz que devemos cultivar o amor. E o amor, irmãos, ele tem sim a possibilidade de sofrer, digamos, negatividade, sofrer reveses. Porque a palavra de Deus vai falar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Alguém pode dizer: não, mas aquele contexto
contexto ali é o contexto da grande tribulação, porque é em Mateus 24. Mas desde sempre foi assim. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade entre o povo, entristeceu o coração de Deus, porque ninguém respeitava mais ninguém. Ninguém, meus amados irmãos, lutava pela justiça, até que Deus levanta Noé. Então sempre foi assim. A iniquidade, a maldade humana tem um poder de neutralizar a ação do amor, de paralisar, irmãos, a ação do amor. Tanto é que quanto mais nós nos detemos na iniquidade, temos a possibilidade de ficarmos parados, de ficarmos neutralizados diante do que está acontecendo. O amor deve ser esse motor que nos move a reagir diante do que vem, porque o mal, quando vem, irmãos, vem para destruir, vem para acabar, vem para desintegrar. Mas algo tem que resistir o mal, porque o mal não é maior, o mal não é superior, é superior o bem que vem de Deus, o bem que é Deus. E nós, este bem, irmãos, está no meio do povo de Deus, está na igreja do Senhor. E a igreja resiste o mal como? Amando, perseverando no amor. É por isso que a Bíblia Sagrada diz assim: seguir no amor. É interessante que é um paradoxo. A Bíblia diz que o amor está derramado no meu coração, mas por outro lado a Bíblia diz que eu tenho que seguir o amor, como se o amor estivesse fora de mim, como se o amor estivesse do lado externo. Eu tenho que seguir o amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar, aquele que continuar, aquele que persistir, ele será salvo. Ou seja, ele não vai ser frio, ele não se tornará frio, ele não se tornará indiferente, ele não se tornará apático, ele não se tornará, meus amados irmãos, anêmico. Pelo contrário, ele se tornará firme e continuará realizando a vontade de Deus, porque ele está perseverando em amar, ele está perseverando em buscar, ele está perseverando, meus amados irmãos, em ser, como diz a Bíblia, constrangido pelo amor de Cristo. E o constrangimento do amor de Cristo é: se um morreu por todos, logo todos morreram. Logo todos morreram. Morreram para quê? Morreram para o pecado, morreram para o mundo, morreram para os valores que não são de Deus, morreram, meus amados irmãos, para aquilo que desintegra, para aquilo que leva o homem para baixo. Eles já morreram, porque agora eles vivem para Deus, para glorificar a Deus. É por isso que tudo que fazem, quer comam, quer bebam, eles fazem tudo para a glória do Senhor. E isso nos mantém, irmãos, vivos. E isso nos mantém verdadeiramente vivos. Viver não é você desfrutar do que o mundo oferece. Viver não é você viver de prostituição, viver de sexo desordenado, viver, meus amados irmãos, de bebidas, drogas, curtições. Nós sabemos que isso é ilusão. Nós sabemos que isso leva o homem ao abismo, a distanciar-se de Deus. Viver, meus amados irmãos, é ter a vida de Deus em nossos corações, é ter o perfume de Cristo fluindo em nossas vidas. Essa é a verdadeira vida, porque Jesus disse: eu sou a vida. A vida está em Cristo Jesus. As pessoas que acham que vivem sem Cristo Jesus, meus amados irmãos, podem considerá-las como zumbis. O que é um zumbi por definição? Zumbi, por definição, é um morto que pensa que é vivo. É um morto, irmãos, que pensa que é vivo. São os homens do pecado. Eles pensam que estão vivos, mas eles estão mortos em seus delitos e pecados. É como se Deus fosse energia e os homens fossem algum aparelho eletrônico. Aparelho eletrônico, você está ligado à energia mesmo que nada. O teclado aqui só tem esse som bonito, meus amados irmãos, após que coloca na energia. Uma vez que tira, ele pode apertar aqui, não vai servir de nada. Está ali bonito, é lindo, é bem estruturado, mas ele precisa de energia para funcionar. Assim é o homem.
O homem, irmãos, para funcionar bem, ele precisa da presença de Deus. Ele precisa da presença de Cristo. Porque Cristo foi o único, é o único que pode dar vida ao homem e vida com abundância. Vida com abundância, irmãos, não é ter carro o mais moderno, o último lançamento, celular, o último lançamento, ter muitos likes em redes sociais, views, não. Ter vida é ter Jesus Cristo no coração, é ter a vida de Deus. Jesus, diz a Bíblia, ele é a vida de Deus que se manifestou. E o intermediário que liga nós a Cristo, meus amados irmãos, intensamente, é o amor. Mas muitos têm deixado, muitos têm abandonado. E foi essa a reclamação de Jesus Cristo em uma determinada igreja. Uma coisa tenho contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Porque há possibilidade, irmãos, das pessoas não mais serem influenciadas pelo amor, mas passarem a ser influenciadas pelo medo, pela iniquidade, pelo mal. Por quê? Porque não cultivaram o amor. Mas a Bíblia diz: revestidos do amor, que é o vínculo da perfeição. Ser perfeito, irmãos, para a Bíblia, é amar perfeitamente. Quando a Bíblia diz assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, a Bíblia aí não está pedindo para que nós sejamos impecáveis. A Bíblia, tem pessoas que não lêem especificamente, pode a Bíblia pedir para que nós sejamos perfeitos. Não há condição de ser perfeito, verdadeiramente. Não há condição de viver sem pecar. Não há condição de viver sem errar. Mas a graça de Deus, irmãos, ela nos possibilita viver uma vida a resistir o pecado. Mas nós podemos viver uma perfeição. Que perfeição é, irmãos? A perfeição do amor. A perfeição do amor. Isso é possível. É por isso que a religião cristã, ela não é uma religião meramente, irmãos, mecânica. Ela não é uma religião meramente ritualística. Ela é uma religião dos afetos. Como disse Jones Edwards, dos santos afetos. Porque uma vez que nós nos aperfeiçoamos em amor, como diz a Bíblia, nós vamos viver neste mundo, irmão, sem temor. Nós vamos viver neste mundo confiantemente. Nós vamos viver neste mundo dominado tão somente pela vontade de Deus. E não vamos viver, irmãos, em profundas tristezas. Podemos até nos entristecer, como se entristecia logo no estado de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que todos os dias, Ló afligia, irmãos, a sua alma, pelo que ele via, pelo que ele ouvia. Um crente genuíno, ele nunca, irmãos, olha para esse mundo como um fim, como uma finalidade. Ele reconhece a temporalidade deste mundo, que o mundo é temporal, que as coisas são temporais. Ele não se ilude com os posts em redes sociais. Não sei se os irmãos já notaram, mas em redes sociais as pessoas sempre são muito felizes, estão sempre muito alegres, estão sempre muito fortes, muito bonitos. Tanto é que se investe muito em filtros, o que chamam os filtros lá das redes sociais, para dar uma beleza que a pessoa não tem, para que a pessoa poste que ela está muito bem, que ela está muito feliz com a sua aparência e tal. E eu digo, irmãos, que redes sociais é um poste, digamos, a rede social do mundo, é o poste do mundo, é o que o mundo está postando. Por quê? Porque é ilusão. É a rede social do mundo. O mundo está ali interagindo. Por quê? Porque o mundo é ilusão. É uma coisa que não se sustenta. Então o crente genuíno, ele não se baseia, ele não se ilude com estas coisas. Porque ele sabe, irmãos, que o paraíso foi perdido. Porque o paraíso terreno já foi perdido pelo pecado. Só quem vai reestabelecer o paraíso, irmãos, é Jesus Cristo, quando ele voltar outra vez. Ele
Ele vai estabelecer o seu paraíso eterno, que verdadeiramente nós vamos viver, irmãos, num mundo de paz, num mundo de alegria, de justiça, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais violência, onde não haverá mais dor. Diz a Bíblia que naquele dia o Senhor enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, não só lágrimas de dor, mas lágrimas de sofrimento por este mundo, meus amados irmãos, que está indo de mal a pior, que está em decadência a cada instante. É por isso que a igreja não pode ser influenciada por este mundo, pelas coisas mundanas. Pelo contrário, a igreja, meus amados irmãos, ela tem que deixar este amor que foi uma vez derramado em seu coração transbordar em suas vidas, para que nós possamos manifestar este mundo a glória de Deus, para que possamos manifestar este mundo a glória do Senhor. Só tem uma solução para as pessoas que estão no mundo: não é dinheiro, não é fama, não é sucesso, não é aquilo que o mundo oferece, não é, irmãos, exploração das coisas sociais, mas é somente a glória do Senhor, a glória do Senhor. Porque, meus amados irmãos, quando a glória do Senhor se manifesta, vidas são restauradas, vidas são transformadas, famílias são salvas, crianças, meus amados irmãos, são protegidas, porque o Senhor, Ele opera com o bem, o Senhor opera com a sua mão poderosa. Igreja do Senhor, vamos deixar que este amor derramado em nossos corações possa transbordar, para que pessoas sejam atingidas pelo amor do Senhor. É o motor, irmãos, que deve nos mover, como aqui diz. Foi isso que fez com que o Senhor entregasse o seu Filho por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse final de ano a gente vê muitas pessoas postando assim: chegou o mês da falsidade, chegou o mês em que as pessoas desejaram um bem falsamente, hipocritamente. Mas, meus amados irmãos, uma vez uma pessoa me disse isso, e eu disse assim para ela: se as pessoas são hipócritas, seja você verdadeiro, ame verdadeiramente, demonstre que você se importa com ela, demonstre mais que você não se importa com ela apenas temporariamente. Demonstre para ela que você se importa com ela eternamente, pregando o Evangelho para ela, mostrando que existe uma realidade superior àquela que os nossos olhos estão vendo, irmãos. Nós temos esse poder, e nesta hora, não tenha dúvida, que o Espírito de Deus, Ele será o teu principal auxiliar. Irmãos, a Bíblia diz que nós, neste mundo, parece que somos desconhecidos, mas pelo contrário, nós somos bem conhecidos. Parece que estamos sendo ignorados, só parece, irmãos, porque não tenha dúvida, como foi falado ontem lá na comunhão, uma professora universitária falou, e que tinha um rapaz que ele sempre posta, irmãos, contra os cristãos, sempre comenta comentários ásperos contra crentes, mas nesses dias ele está passando por uma dificuldade claro que ele nunca passou. A mãe foi diagnosticada, irmãos, com câncer. Sabe quem foi recorrer naquela situação? A irmã, a professora universitária, pedindo oração pela mãe dele, irmãos. Meu amado irmão, é por isso que nós não podemos desistir, é por isso que nós não podemos parar, é por isso que nós não podemos desanimar, é por isso que nós não podemos nos iludir, é por isso que nós não podemos, irmãos, retroceder e achar que nada está acontecendo. Pelo contrário, irmão, nós seguimos a um Deus vivo, a um Deus que age, a um Deus que não se cala, a um Deus que não encolhe a sua mão, a um Deus, irmãos, que está com a sua mão estendida, a um Deus que está com os seus ouvidos abertos, a um Deus que diz: clame e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Buscar-me-eis
e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Sabe o que está faltando, irmãos? Não está faltando mais cultos. Tem pessoas que irmão, será que não mais um culto na semana? Tem poucos, é só quarta, é só domingo, vamos incluir um segunda, vamos incluir um sexta, vamos incluir outro dia, vamos incluir agora 2 cultos. Será que não é não, irmão? Não é mais cultos assim formalmente que está faltando, não. O que está faltando é coração, o que está faltando é comunhão, o que está faltando, irmãos, é o amor ardente pela obra do Senhor, é o amor vivo, é o amor de Deus em primeiro lugar, é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não somente com algumas de tuas forças, ou metade de tuas forças, não. Ama a Deus com todas as tuas forças. Tudo que tu tem, meus amados irmãos, tu bota no jogo, dobra a aposta. Tem pessoas que quando estão em risco, que eles fazem em jogo, eles dobram a aposta. Está na hora da igreja dobrar a aposta, meus amados irmãos. Se não orava, chegou a hora de chorar. Se orava, chegou a hora de chorar mais, chegou a hora de buscar mais, chegou a hora de ler mais, chegou a hora de se envolver mais, chegou a hora de se entregar mais, meus amados irmãos, porque o Senhor, Ele é abundante em amor, Ele é abundante em glória, Ele é abundante em perdão, Ele é abundante em misericórdia, e Ele quer derramar isso sobre nós, sobre o mundo. Mas tem que começar em nós. Certa vez um pregador disse: o mundo só vai se arrepender dos seus pecados quando a igreja se arrepender dos seus. Chegaram dias de reflexão, chegaram dias de meditação, irmãos. Chegaram dias de nós ficarmos isolados, pensarmos o que é que nós estamos fazendo, como nós queremos, irmãos, passar mais o resto de nossas vidas aqui. Chegaram esses dias, mas que tudo seja sob a supervisão do amor. Deixe amor à disposição de frutos e ofensões, estou aqui à disposição. O amor é sofredor, irmãos. O amor ele aguenta ali, calado, resiliente, sofrendo, esperando no Senhor. Não quero dizer que será só sofrimento, porque terá um dia de refrigério. Sabe por que o Senhor não dá refrigério todos os dias a nós, irmãos? Porque vão ter dias que você esquecerá do Senhor e só se lembrar do refrigério do Senhor. Sabe por que o Senhor não nos abençoa todos os dias? Porque poderão chegar dias em que você só terá as bênçãos do Senhor e esquecerá do Deus que abençoa. É por isso que tudo em nossas vidas deve ser somente Deus. Eu não me importo, não sabe quem menos me afeta e menos titubia a minha vida quando fala um ateu. Tem pessoas que pensam que ateu é um grande inimigo do cristianismo. Para mim é o que menos atrapalha. Um ateu dizer, eu creio em Deus, isso aí é coisa que não me atrapalha nada, irmãos. E o tudo de nosso é Deus. Não é o que nós temos, não é o que nós conquistamos, não é nada, é Deus. Era o que Jó, irmãos, tinha. Tudo de Jó era Deus. Como diz uma frase que roda por aí. O diabo pensava que tudo de Jó era a família, eram os bens, eram os empregados. O que o diabo não sabia é que tudo de Jó era Deus. Irmãos, o que deve ser tudo, quando a pessoa vai ser tudo, tem tudo. E o que é o seu tudo? O meu tudo é Deus. Uma vez que Deus se abala, eu vou me abalar. Mas como não tem a possibilidade de Deus ser abalado, também nós não podemos ser abalados com nada. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que nunca se abalam. Esse é o nosso desafio. É viver uma vida inabalável. Tudo espera. Porque você está vivendo no amor, pode acontecer tudo comigo, tudo pode acontecer, mas nada vai me abalar.
porque Deus não pode se abalar. E na conclusão de tudo, meus amados irmãos, a última coisa que podia nos abalar, sabe o que era? Era quando tirasse a nossa vida. Ixi, não quero perder minha vida. Mas quem foi que disse que a minha vida, irmãos, consiste somente nesta vida? A minha vida vai além. Eu falei uma frase para encerrar o meu trabalho. Os irmãos sabem que eu deixei positivo, né, para o Covid, mas graças a Deus não tive sintoma algum. Aí um rapaz de crédito chegou para mim e não teve medo não de ficar entubado. Eu disse assim, eu morrer é lucro. Que é isso, irmão? Você diz isso não? Para você ver como as pessoas estão distantes de Deus, irmãos. Ele falou sério mesmo, não é brincando não. Que é isso, irmão? Você fala isso não? Como é que você fala uma frase dessa? Aí, opa, a porta se abriu para o Evangelho. Já abriu uma portela para pregar a palavra. Aí eu cheguei para o outro disse, não, fulano, morrer é lucro. Não, rapaz, não se diz isso não. Eu disse, não, é bíblico. O apóstolo Paulo disse na Bíblia, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Aí ele já falou para outro assunto, irmão, então quer dizer que os teus pecados estão perdoados, se tu morrer vai para o céu. Vou. Não, ninguém pode falar isso não, se morrer vai para o céu. Pode, porque Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Eu comecei a pregar em meus evangelhos na sala, e eu aproveitei a oportunidade, meus amados irmãos, a garantia de nossas vidas, meus amados irmãos, não é nada que nós temos, a garantia de nossas vidas é a comunhão que nós temos com Deus, o nosso tudo é Deus, o máximo que nós podemos perder é a vida, mas quando nós perdemos a vida, nós morremos, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo disse, o meu desejo é partir e estar com Cristo, porque lá é muito melhor. Aleluia, irmãos, nós não perdemos nada quando nós vivemos em amor, quando nos deixamos aperfeiçoar por este amor. Amor nós confiamos, amor nós temos segurança, e amor, irmãos, nós vivemos em fidelidade. Fidelidade em mão dupla, é de lá para cá, é de lá para cá e daqui para lá. Vive em amor, deixe esse amor de Deus transbordar no teu coração e viva sem medo, porque você está nas mãos do Todo-Poderoso. Amém. Vamos ficar de pé nesta noite. Convido os irmãos aqui para louvar o Senhor.